O Brasil, desde a sua colonização, tem sua relação com os portos muito carregada de história. Primeiramente, podemos citar o descobrimento das terras da América do Sul pelos portugueses, a exportação de materiais preciosos para os países europeus. Mais tarde, a chegada de escravos vindo da África para fortalecer o sistema escravocrata brasileiro e a grande plantação de subsídios para a exportação pelo mundo. Esses são alguns dos pontos que destacamos que são de grande importância para entendermos as relações capitalistas por trás de tudo. Desde a Segunda Guerra Mundial, a aviação tornou-se de grande importância mundial. Sendo assim, os aeroportos desempenham funções primordiais para a manutenção da globalização. Esse pilar até hoje se mantém intacto. Podemos ressaltar que o Brasil foi o maior exportador de café e hoje é o segundo maior exportador de soja do mundo. Porto de Santos. A importância dos municípios da Baixada Santista para a economia do estado de São Paulo e do Brasil é grande, que se dá principalmente pela existência de um dos portos mais importantes do país, o Porto de Santos. O Porto de Santos é o maior complexo portuário da América Latina e responde pela movimentação de cerca de 30% das trocas comerciais brasileiras. O porto permitiu a exportação do café, o principal produto agrícola produzido no país, na época, e criou na cidade uma importante rede de negócios voltados à sua comercialização, que envolvia empresas comissárias, corretoras, exportadoras, bancos e armazéns gerais. O fato concreto é que o porto é o principal destinatário de investimento do município. Desde sua inauguração, no final do século XIX até os dias de hoje, o Porto de Santos está em constante expansão. Quando um navio de carga chega no Porto de Santos, ele demora aproximadamente 24 horas para descarregar todos os contêineres com suas respectivas mercadorias no determinado terminal de atracação que cada navio possui contrato. Quando toda a carga está no terminal de atracação, dependendo do apontamento do despachante, ela poderá ou permanecer naquele terminal, desde que esse também seja um terminal de guarda de contêiner, ou a carga será redirecionada para o respectivo terminal de guarda, onde o terminal é responsável por retirar os contêineres e guardá-lo de acordo com as solicitações previamente agendadas. Após a chegada do contêiner no terminal específico, o despachante responsável acompanha pelo site do terminal escolhido a entrada do contêiner para a efetivação do registro da declaração de importação e desembaraço aduaneiro. Nesse momento, o despachante irá pagar 2 impostos. São eles: Imposto Federal e ICMS. Após o pagamento desses impostos, o despachante faz os trâmites para a liberação da carga pelo Siscomex. Segundo Sérgio, um despachante aduaneiro que tivemos a oportunidade de conversar, se a documentação estiver correta, a liberação de uma carga após o pagamento dos impostos acontece em média em 5 horas.
Após essa liberação, é feito o pagamento da armazenagem da carga e é feita a liberação para a retirada da mercadoria. A transportadora, que é contratada pela empresa ou despachante, é avisada sobre a liberação e vai até o porto junto com a seguinte documentação: declaração de importação, conhecimento de embarque marítimo, conhecimento de transporte rodoviário, comprovante de importação, comprovante de recolhimento ou exoneração de ICMS e assim retira o container e leva para seu destino final. O prazo de devolução do container ao armador, ou seja, dono do navio, varia conforme o contrato firmado entre o importador e o agente de carga. Geralmente, o prazo é de 7 dias corridos com custo gratuito, e a partir do 8º dia ao 19º dia, o valor por dia pode variar de 50 a 150 dólares. Sérgio nos contou que de 5 a 7 anos para cá, houveram grandes mudanças com relação à estruturação dos terminais, pois antes os fiscais trabalhavam todos presenciais e hoje é tudo por meio eletrônico. Antes, ocorria muito atraso nos processos de liberação devido a inúmeras greves que os fiscais faziam. Com o meio eletrônico inserido, esses atrasos não existem mais e a liberação ficou mais rápida e prática. Porém, devido à pandemia, houveram algumas mudanças com relação à descarga dos navios, pois, antes, o que acontecia em 24 horas, hoje, antes que ela ocorra, é necessário ser feito o teste rápido do Covid-19 em todos os tripulantes do navio. E se por acaso alguém testar positivo, o navio é atracado no porto e fechado junto à tripulação por 15 dias, até não ocorrer risco para contágio e assim a carga ser liberada para descarrego. Existem ainda algumas problemáticas, como o engarrafamento nas estradas próximos ao porto. Esse engarrafamento acaba por atingir tanto os trabalhadores do porto, quanto apenas pessoas que estão de passagem ao redor do porto. Além disso, também existe a problemática da ausência de locais adequados para caminhões despacharem e buscarem os containers, a falta de logística do funcionamento, a intensa burocracia para a retirada das mercadorias, a falta de espaço para a armazenagem de containers e a falta de produtividade para descarregar os navios. Por exemplo, em Santos, é retirado 45 unidades hora, enquanto em Buenos Aires, 55 unidades por hora são retiradas. Sérgio nos contou que de 5 a 7 anos para cá, houveram grandes mudanças com relação à estruturação dos terminais, pois antes os fiscais trabalhavam todos presenciais e hoje é tudo por meio eletrônico. O transporte aéreo teve sua popularidade após a Segunda Guerra Mundial. Sua importância se faz presente até os dias de hoje, sendo ele o meio mais rápido e seguro de viagens. Os aviões vieram para mudar toda a logística mercantil do mundo moderno. Viagens que demoravam meses em navios agora eram feitas em dias. Essa mudança trouxe muita coisa boa para o capitalismo mundial. Para a Baixada Santista, consideramos o aeroporto de Itanhaém, inaugurado em 1959, muito pequeno na época, mas hoje está em constante expansão. O Aeroporto Estadual de Itanhaém, Dr. Antônio Ribeiro Nogueira Júnior, além de escola de voos, com cursos de piloto privado de avião, curso de piloto comercial e IRF, curso de instrutores e de simuladores de voo ATC 710,
tem uma pista de pouso e decolagem em ampliação de 1.350 metros, com um terminal de passageiros que opera com aviões de médio porte como Boeing 737 e Fokker 100. Durante o verão, é grande a procura dos voos panorâmicos sobre a cidade do litoral sul. Além dos passeios, o Aeroclube oferece também serviços de táxi aéreo. Em 94, eu ainda era uma repórter iniciante e fui escalada para fazer uma matéria no futuro Aeroporto Metropolitano do Guarujá. Foi a primeira série de reportagens que eu fiz sobre o aeroporto nos meus 25 anos de jornalismo. Durante todo esse tempo, nada de concreto aconteceu. O aeroporto nunca decolou. Por isso, a primeira coisa que eu fiz quando assumi o meu mandato de deputada federal foi buscar informações na Agência Nacional de Aviação Civil em Brasília. Eu descobri que o processo do aeroporto estava parado na ANAC. Comecei então a cobrar as respostas, conversei com várias autoridades até que o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, finalmente liberou a outorga para o funcionamento do Aeroporto Civil Metropolitano aqui no Guarujá. E então o aeroporto começou a se tornar realidade. Apesar da pandemia atrapalhar, o prefeito do Guarujá tomou uma decisão acertada, que foi a parceria com a Infraero. E essa parceria está colocando o aeroporto finalmente em funcionamento. Aeródromo da Praia Grande. O projeto, que consiste em um aeroporto de cargas e abrigaria 212 galpões, estava se preparando para iniciar as obras, quando, em 22 de setembro de 2020, a Justiça suspendeu a licença da construção do mesmo a pedido do Ministério Público. Segundo eles, levaria a uma devastação ambiental caso o projeto seja implementado. A outra justificativa foi que, por ser uma iniciativa privada, o empreendimento não pode ser considerado como interesse público. Aeródromo da Praia Grande. O projeto, que consiste em um aeroporto de cargas e abrigaria 212 galpões, estava se preparando para iniciar as obras, quando, em 22 de setembro de 2020, a Justiça. Podemos concluir, de acordo com os estudos, que a relação das cidades com os portos e aeroportos são desde o início ligadas diretamente ao poder capital de um local. Os espaços urbanos foram pensados e feitos de forma a proporcionar por meio de maior ganho de capital para as empresas e poder público. Nesse contexto, surge a grande importância dos portos e aeroportos para a integração de países, estados e regiões. De acordo com esses estudos, não há cidades prósperas e participativas da economia mundial que não possuam um sistema de transporte de pessoas e cargas de rápido e fácil acesso. Sendo assim, surge a necessidade dos locais possuírem portos e aeroportos de qualidade. Mas esse desafio nem sempre é solucionado da melhor forma. E, na maioria das vezes, a relação com outros serviços da cidade fica comprometida, tornando-se, assim, um causador de problemas para o local, como é o caso do Porto de Santos e a falta de estruturação nos aeroportos.